Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos dar início à nossa audiência pública da Comissão de Saúde, Assistência Social, com a finalidade de debater a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2022, em conformidade à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, constante no artigo 36, inciso 5º, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do município de Osasco. Quero convidar o nobre vereador Julião para secretariar os trabalhos desta noite. Boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes nessa audiência pública. Senhor presidente, muito obrigado e vamos continuar aqui, com essa audiência pública para que nós possamos passar aqui para a sociedade o andamento dessa secretaria. Agradeço o nobre vereador Julião, que hoje se faz presente e assume a primeira secretaria dessa audiência para que possamos dar continuidade aos trabalhos. Gostaria de informar os participantes que estão acompanhando pela TV Câmara, que poderão encaminhar os seus questionamentos, sugestões, demandas, suas manifestações, para que os participantes dessa audiência possam responder a todos vocês. Também essa audiência pública está disponível no endereço www.osascospleg.br de forma presencial também, mediante o preenchimento dos formulários, pode fazer os questionamentos para essa audiência. Já estando na mesa diretora, eu quero primeiro saudar aqui a senhora Suzete Franco, secretária adjunta da Secretaria de Saúde, a qual eu peço uma grande salva de palmas. Senhora Suzete, gostaríamos de agradecer e também nos desculpar em nome da Câmara Municipal, pois essa audiência já tínhamos autorizado a ser feito no prédio, no plenário da Câmara Municipal, mas por força maior ficou difícil a gente fazer essa audiência lá. Imediatamente a gente tomou todos os cuidados, encaminhando ao site e ao IOMO da Prefeitura Municipal de Osasco a nossa justificativa da mudança de local e também nos colocando à disposição para que essa audiência acontecesse dentro da legalidade, dentro do prazo e dentro do que fala a lei de prestação de contas. Mesmo com todas as dificuldades, nós não poderíamos deixar de prestar contas aos munícipes, às autoridades, a quem está nos assistindo, sobre como funciona todos os trabalhos da Secretaria de Saúde do município de Osasco. Também já se faz presente nessa mesa o senhor João Ricardo, que é o chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, o qual também peço uma grande salva de palmas. Também quero informar aos presentes quem faz parte da Comissão de Saúde e Assistência Social, quais são os vereadores. Então, é o Michel Araújo Silva Figueiredo, Francisca, que é a nossa vereadora Lúcia da Saúde, Batista da Comunidade, Joel Nunes e pastora Cristiane. Alguns vereadores também já enviaram justificativa que, no decorrer da sessão aqui, a gente possa informar. Antes de passar aqui para o secretário,
Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui da Secretaria de Saúde, que se faz presente. Eu sei que muitos de vocês hoje trabalharam nas unidades, na parte administrativa. Tenho certeza que hoje foi um dia de muito trabalho. E olhando para vocês, a gente percebe de quanto que vocês gostam do que faz, porque num dia chuvoso como esse, depois de um grande dia, vocês estão aqui para acompanhar. Sabemos que hoje nós temos uma gratidão a todos os servidores da saúde, né? Por conta de tudo que nós passamos e ainda estamos passando. Mas o carinho que vocês vêm dando aos munícipes da nossa cidade, o carinho que vocês vêm dando às autoridades também desse município, eu acho que fica ao contrário agora, né? O vereador Julião, nós que temos que bater uma salva de palmas para vocês pelo serviço prestado de vocês. Muitas das vezes não é só aquele que está na ponta, né? É aquele também que está na parte administrativa, que colabora para os andamentos, o bom andamento do trabalho. Quero saudar aqui a TV Câmara, que está aqui presente. Muito obrigado. Rapidamente atendeu o pedido da presidência da Câmara. Quero saudar aqui a sessão de comissões, né, que está aqui também acompanhando esse trabalho. Quero também saudar a comunicação da Câmara Municipal. Quero saudar aqui o seu Maciel, que veio aí hoje também aqui colaborar para que servisse uma água, um café aos que estão participando. Enfim, tem tanta gente da Câmara aqui hoje que a gente fica orgulhoso de ver também servidores comprometidos com a nossa cidade. Passa agora a palavra ao secretário Julião. Informamos também que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osascospleg.br. E nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube. Agradeço, secretário. Também queria agradecer aqui também intérprete de Libras que vem hoje nessa audiência, para que também as pessoas que estão aqui possam também participar dessa sessão. E então isso é de grande importância para a Câmara Municipal, visto que alguns em casa podem assistir depois, né, e possam também colaborar com seus questionamentos. Solicito ao seu secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores e faça a leitura do ofício número 65/2022. Senhor presidente, se encontra presente nessa audiência pública os nobres vereadores. Vereador Fábio Chirian, o nobre vereador Carmônio Bastos, o nobre vereador Josias da Juco na presidência e o nobre vereador Julião. Ofício Comissões de número 65 de 2022 ao excelentíssimo senhor Josias Nascimento de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 28 de setembro de 2022, às 18 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Saúde e Assistência Social, sobre o tema prestação de contas referente ao quadrimestre de 2022, em conformidade à Lei Complementar de número 141, de 13 de janeiro de 2012, constante no artigo 36, 5º, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do município de Osasco. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência pública, recepção, confecção da ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto,
gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência, aos membros da comissão. Atenciosamente, Michel Araújo Silva Figueiredo, presidente da Comissão da Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, é esse o ofício a ser lido. Agradeço, vereador Julião. Quero me desculpar a todos os presentes. Nós estamos com várias fichas de vocês que estão aqui hoje participando dessa audiência. Então, para que a gente dê uma rapidez aqui à audiência, a gente prefere, no final, citar aqui o nome, apesar que eu entendo que muitos já foram contemplados quando a gente falou aqui sobre os servidores da saúde. E muita gente fala o nome de um, esquece de outro, e acaba depois ficando, poxa, eu devia ter falado. Então eu estou de uma forma agora que eu prefiro não falar. Tá bom? Eu quero convidar agora para fazer a apresentação referente à prestação de contas da Secretaria de Saúde, o nosso amigo Sátiro. Tá aí já? Sim. Ah, então tá bom, Sátiro. Sátiro, aproveitar também para te agradecer, sempre nas prestações de contas, o respeito que você tem com a Câmara Municipal, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Boa noite a todos. Vamos começar a prestação de contas. Obrigado. Prestação de contas em cumprimento à Lei Complementar 141 de 2012 e à Resolução 459 de 2012. A critério, a composição do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho fez a aprovação da apresentação e da prestação de contas, o relatório financeiro, no dia 22, na 318 reunião ordinária. Fazendo a composição inicial dos recursos, então as receitas arrecadadas da municipalidade, elas estão em torno de 2.597 milhões de reais. A partir desse fracionamento de impostos recebidos, o direcionamento dos recursos da saúde, eles são trajetados em despesas executadas. Quando a gente vai para o total de despesas de saúde, que é resultante da composição da apuração do percentual mínimo, até o momento, a gente já fez a composição de 493 milhões liquidados de vinculação direta às despesas de saúde, totalizando no enredo imposto e receita 555 milhões. Quando a gente faz a análise da aplicação desses recursos, que é o que é substancialmente importante dentro desses valores, a gente tem o primeiro indicador, que é as despesas empenhadas dividido pela receita realizada. Hoje, Osasco fez um empenhado já de 639 milhões do que era previsto para o ano. A receita realizada do município foi de 2.104 milhões, totalizando 30,4%. Quando a gente fala da aplicação mínima da despesa liquidada dividido pela receita realizada, a gente fez a liquidação de 493 milhões de reais e as receitas realizadas pelo município 2.104 milhões, totalizando 23,46%. O que demonstra que Osasco tem um investimento da saúde dentro do programa de orçamento adequado, sendo 15% o mínimo recomendado. A gente está atingindo aí praticamente 30% até o fim do ano. Quando a gente fala da execução orçamentária por fonte desse segundo quadrimestre, até o momento a gente tem empenhado 739 milhões, dos quais 555 milhões já foram liquidados e 525 milhões foram pagos, totalizando aí 78% do previsto.
Quando a gente fala das entradas de receitas dos blocos federais, então o bloco federal ele é dividido aí em estratos de acordo com o nível de atenção. O bloco de atenção primária totalizou 16 bilhões. O bloco de média e alta complexidade, que compreende especializados e unidades de urgência e emergência, quase 40 milhões de recebidos. Bloco da vigilância em saúde, 4,8 milhões. Bloco de assistência farmacêutica, 3,1 milhões. Quando a gente fala dos oriundos do bloco estadual, a divisão estratégica ela fica aí na atenção primária, com uma participação de 1,4 milhões, aí vai para um extrato de glicemia de 179 mil. A atenção básica, as emendas parlamentares, que são aquelas advindas do Estado, elas somam aí 5,5 milhões. Essas emendas parlamentares, normalmente, elas vinculam a serviços. Então, elas são utilizadas para insumos, processos estratégicos de necessidade da Secretaria da Saúde. Quando a gente faz a distribuição segundo a unidade orçamentária, a gente tem duas etapas. A primeira etapa de administração direta, que aí compreende hoje as unidades básicas de saúde, alguns prontos-socorros, os CAPs. Eles juram em torno de liquidado de 410 milhões e pago 381 milhões, aproximadamente 73%. Quando a gente fala da administração indireta, a gente está falando do recurso dos hospitais, das UPAs, e de outros serviços que são terceirizados e gerenciados por instituições licitadas. E aí a gente tem um montante de 144 milhões, totalizando aí 92,17% do empenhado já pago. Quando a gente fala da execução orçamentária, partindo do pressuposto da subfunção da saúde, a gente tem aí os dois grandes cortes, que o primeiro é a assistência hospitalar e ambulatorial, hoje compreendendo quase 43% do que já foi pago esse ano, e a administração geral, aproximadamente 30%, totalizando aí, até o momento, 525 milhões. Quando a gente vai para os estratos mais específicos, que são os grupos de direcionamento, a gente vê que do recurso já pago até o momento, 62%, um terço praticamente do nosso orçamento, ele é comprometido pelas questões de recursos humanos, salário, folha de pagamento, o que totaliza aí quase 219 milhões já pagos, de uma previsão de praticamente 780 milhões da receita total de Osasco. Quando o contrato de gestão e outras gestões administrativas, eles giram em torno de 147 milhões. Por fim, quando a gente trabalha com serviços diversos de saúde, que a gente está falando desses outros serviços terceirizados de apoio ao serviço de saúde, estão girando em torno de 80 milhões. Partindo aí para a parte do resultado desse recurso, o que ele propõe em números para Osasco hoje? Osasco hoje trabalha com aqueles 86 serviços de saúde, estruturas, são 5.216 profissionais da saúde, a gente conta aí com 1,8 profissionais de ensino superior, 1,5 profissionais de ensino médio, que são os profissionais técnicos ou auxiliares, e também 1.813 profissionais, que é a classificação do CBO, ela dita aí como profissional de nível elementar, que são os nossos profissionais administrativos. Todos esses profissionais, atualmente, eles trabalham com o nosso sistema de informação, que é o SIS. O SIS ele chegou no momento de implantação em 100% dos serviços de saúde, em aproximadamente 90% dos processos. O porquê que isso é importante para a gente nesse momento? Até o quadrimestre passado, a gente tinha aí 2 ou 3 fontes de informação diferentes. Hoje, a gente trabalha com uma única informação, consolidando todo o serviço de saúde. Então, a gente consegue mapear tanto a produtividade quanto a qualidade dos processos assistenciais para poder fazer os planejamentos dos próximos anos e as intervenções de forma mais oportuna. Qual que vai ser a metodologia que eu vou apresentar para vocês dos dados? Cada atendimento,
ele gera procedimentos. Então, quando eu faço, por exemplo, uma consulta médica sem um serviço de intervenção, ele gerou uma consulta. Quando eu faço uma consulta médica e nessa consulta, por exemplo, eu tive aferição de pressão, coleta de sangue, ela vira uma consulta e procedimentos. A quantidade de procedimentos está vinculada a qual tratativa está sendo dada para o paciente. Então, dependendo do nível da complexidade desse paciente, eu vou ter mais ou menos procedimentos. Quando a gente faz os macronúmeros da saúde, ou seja, o que resultou brutamente o trabalho nesses 8 meses, a gente tem quase 20 milhões de procedimentos assistenciais realizados e registrados, quase 20 milhões de medicamentos dispensados. Então, a pessoa vai lá e retira na farmácia 3 medicamentos com uma receita só, são 3 dispensações. Isso gerando quase em torno de 20 milhões. 2,1 milhões de consultas de profissionais de ensino superior, quase 3,5 milhões de coletas laboratoriais, exames laboratoriais, 285 mil exames de imagem, quase 1 milhão de doses de vacinas aplicadas, isso contendo vacinas de rotina, campanha de influenza, campanha de Covid, atualmente multivacinação, e mais de 235 mil procedimentos odontológicos. Quando a gente fala em qual foi o alvo, quem usou esses serviços de saúde assistencial, são aproximadamente 549 mil munícipes que acessaram direto ou indiretamente os serviços de saúde de Osasco, o que dá uma cobertura da população de praticamente 80,2%. Quando a gente começa a trabalhar a estratificação desses processos, a primeira etapa é procedimento, como que a gente evoluiu nele? Procedimento, a gente saiu de 7 milhões no primeiro quadrimestre para uma soma de mais 11,7 milhões no segundo quadrimestre, totalizando aí quase 20 milhões de procedimentos realizados. 65% desses procedimentos são realizados pelos profissionais da enfermagem, 76% desses procedimentos são de média e baixa complexidade. E se a gente faz esse comparativo entre o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre, além, obviamente, da organização da Secretaria da Saúde, que vem melhorando ao tempo com o passar do processo administrativo, também temos a influência do registro do novo sistema. Tudo isso gerou um crescimento de informação de registro de produtividade de 52%. Quando a gente fala de consultas de profissionais de ensino superior, aí entram consultas com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odonto. A gente saiu de 1 milhão no primeiro quadrimestre para 1,100 milhões no segundo quadrimestre, um aumento de 7,9% no comparativo. Ainda a gente tem uma demanda extremamente alta no nível de atenção terciário, que aí compreende os nossos hospitais, urgência e emergência. Porém, se comparado com o quadrimestre anterior, já é um número que reduziu. Hoje o ideal, o que a gente está trabalhando é para aumentar a quantidade de pessoas com acesso à atenção primária, consequentemente, estabilizar o especializado e reduzir a atenção terciária. Aqui é um quadro sintético desses atendimentos. Então, quando a gente verifica a consulta-atendimento, a gente percebe que entre todos os nossos grupos de serviços, urgência e emergência teve uma redução de 11,4% no volume de atendimentos, o que é extremamente esperado, porque no primeiro quadrimestre a gente ainda estava com aquele surto de doenças respiratórias, além do Covid, e todos os outros atendimentos da rotina dos PS e das UPAs. Em contrapartida disso, quando a gente fala de unidade básica de saúde, de atenção primária, a gente teve um aumento de 20,8%. Quando a gente fala dos hospitais, um aumento de 23,3%. E o hospital também é um aumento interessante, porque a gente retomou 100% das nossas cirurgias eletivas. Então, a gente começa de novo a mostrar os números dos processos numa situação normal, num cenário sem um desvio de atenção. Além disso, a gente tem aumento também em todos os outros grupos assistenciais: odontologia, saúde mental e saúde do idoso. Quando a gente estratifica os serviços, a gente percebe que o único serviço que teve
diminuição no número total de atendimentos foi o ser. Quando a gente fala em percentual, em torno de 5%, são 680 pessoas ou atendimentos, na realidade, a menos, o que é investigado e possivelmente está relacionado a um processo de agendamento contínuo mal estratificado, alguma demanda de falta assistencial, talvez durante uma semana, ou diminuição do próprio fluxo de pacientes, que tem a possibilidade de serem redirecionados para outros instrumentos de saúde de Osasco. Quando a gente fala da atenção primária, a gente começa a fazer estratificação de que a atenção primária hoje, oficialmente, ela é composta de 35 unidades básicas de saúde, tem em torno de 1.142 profissionais de saúde. Esses profissionais geraram 1,1 milhões de atendimentos realizados. Esses atendimentos geraram 4,1 milhões de procedimentos, o que foi realizado. O grupo acessado com isso foram 289 mil munícipes. Quando a gente fala desses 289 mil munícipes, a gente tem que deixar claro que, segundo o IBGE, Osasco possui aproximadamente 313 mil pessoas em situação de dependência do SUS. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente tem um percentual de cobertura, de alcance da atenção primária, de 78,5% dessa população com necessidade e dependência direta do SUS. Essa população aqui, quando eu falo dela, eu não estou falando da população que só passou na unidade para tomar vacina. Essa população, eu falo da população específica que coletou exame, que fez consulta médica, odontológica, de enfermagem. Eu tirei dessa corte a vacinação por conta da influência da campanha de vacinação de Covid. Quando a gente estratifica entre atendimento, procedimento e consultas, então atendimento, a atenção primária teve um aumento de 57%, procedimentos 154% e consultas 21%. Quando a gente fala do total de consultas médicas realizadas no período de 8 meses, a gente tem praticamente 300 mil consultas médicas, 200 mil consultas de enfermagem, 166 mil consultas odontológicas, 19 mil consultas em saúde mental, 1,8 milhões de exames laboratoriais realizados, 965 mil doses de vacinas aplicadas, com uma média geral de procedimento de 2,5 mil coletas de Papa Nicolau mês, 3 mil consultas de pré-natal mês, 7 mil coletas de hemoglobina glicada mês e praticamente 7 mil visitas domiciliares mês. E aí esses números eles trazem a acessibilidade e a magnitude do trabalho da atenção primária, representando aí um aumento de 20% na sua evolução do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre. Quando o paciente ele passa pela atenção primária, normalmente ele é direcionado ou para um acompanhamento sistemático na atenção primária ou a necessidade de um especialista. Antes dele chegar no especialista, ele passa pela regulação. A regulação de vagas hoje é uma estrutura com 28 profissionais. Ela realizou em 2022 354 mil atendimentos ou solicitações, dos quais 202 mil são relacionados a consultas e 151 mil são pedidos de exames. Em relação Q1 com Q2, teve um incremento de 27%. Quando a gente trabalha com solicitação, a gente tem que pensar que a solicitação não necessariamente representa a oferta. A solicitação é um reflexo de como a população está e como o profissional da saúde enxerga a situação desse paciente, qual a necessidade dele de evolução. Então, você tem critérios qualitativos no processo assistencial que podem interferir nesses valores. Conforme a gente pode ver, 73% das solicitações que chegam na regulação de vagas são da atenção primária. Então, são pacientes que passam em consulta médica, no serviço de saúde da atenção primária e são encaminhados para um endocrinologista, um cardiologista, um neuro, dependendo da situação.
19% dessa demanda vem da própria especializada. Então, o cara passa lá numa consulta com o especialista, o CARD fala, preciso de um apoio do endócrino. Então, o paciente também é encaminhado para o endocrinologista via esse caminho interno. E 8% de outros serviços. Atualmente, a cada 10 pacientes que são atendidos na atenção primária, 6 são encaminhados para a especializada. E, em média, cada paciente encaminhado para a especializada tem 3 solicitações. Então, às vezes, o paciente é encaminhado para 2 especialidades de uma vez, ou uma especialidade e coleta de 2 exames laboratoriais de média complexidade. Fazendo todo esse cenário, a equipe atualmente trabalha muito forte com a atualização de ficha cadastral, de melhorar a forma de contato com o paciente. Nas outras apresentações, eu venho trazendo para vocês um indicador que é extremamente importante dentro desse núcleo, que é a taxa de comparecimento e a taxa de contato. Então, nossa taxa de contato ela permanece em 94%, ou seja, de quem a gente precisa ligar e confirmar dia de consulta, se vai comparecer, a gente está conseguindo contato com 94% dessa população. Porém, o comparecimento, ele ainda está abaixo dos 85%. Então, a gente tem um hiato de perda de vaga, de oportunidade de praticamente 15% em todas as nossas consultas ofertadas. Quando o paciente comparece, ele gera esse número aqui de atendimento da policlínica. Então, as policlínicas são duas estruturas, 412 profissionais, gerou, nos primeiros 8 meses desse ano, 777 mil atendimentos, dos quais foram estratificados em 1 milhão de procedimentos, gerando aí uma movimentação de 36 mil munícipes. O comparativo do primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre representou um aumento de 16%. 65% da demanda que a atenção primária repassou para a policlínica em 2022 já foi atendido. Então, aí ela tem uma meta de recuperação de paciente extremamente alta. Você lembra que a poli é o maior encaminhador para a poli. Consequentemente, a maior representação de efetividade de atendimento. Quando a gente avalia os 3 indicadores chaves, o número de atendimento aumentou em 20%, procedimentos 76% e consultas com profissionais da saúde 33%. Quando a gente estratifica, a gente vê um aumento extremamente considerável nas consultas cirúrgicas, o que é esperado, visto que a gente está retomando todos os nossos processos hospitalares e ambulatoriais de procedimentos de pequeno porte, com aumento de mais de 81% de atendimentos. E aí eu ressalto cardiologia, que teve um aumento de 41% em referência do Q1 com o Q2, endocrinologia, um aumento de 31%, psiquiatria, 64%. Hoje, a gente tem um declínio em gastro, menos 38%. A gente saiu de um total de consultas de 1.900, foi para 1.200. E neurologia segue em estabilidade numérica. Além das consultas, a especializada trabalha também nesse nível secundário com exames de imagem. Atualmente, a gente está numa marca de mais de 250 mil atendimentos realizados, em média realizado 31 mil exames de imagem mês, uma média de espera de 26 dias. Do Q1 em relação ao Q2, teve um declínio de realização em 16%. Esse declínio também é esperado porque, primeiro quadrimestre, como a gente estava com surto de doenças respiratórias, a gente teve um aumento muito grande de solicitações de radiologia, tomografia, quadro pulmonar. No segundo quadrimestre, como essa situação está estável, esse número ele reduziu, obviamente, e aí a gente consegue também retomar atividades dos outros serviços de volume tão importante quanto a radiologia e a ultrassonografia. Então, mamografia, endoscopia e ressonância magnética, que são procedimentos também de alta complexidade, exames altos
de alta rotatividade, de paciente de alta necessidade, a gente teve aumento respectivo de 5%, 54% e 4%. Passando isso, a gente vai para o terceiro nível assistencial, urgência e emergência. São 9 unidades desse serviço, dos quais fazem uma composição de praticamente 1.000 profissionais. São 779 mil atendimentos, 7,6 milhões de procedimentos registrados, uma rotatividade de pacientes de 219 mil munícipes atendidos, com declínio geral de 9% da sua atividade. Quando a gente fala aí das unidades que tiveram incremento ou não em cima dos seus atendimentos, a gente percebe que boa parte delas teve redução nesse seu quantitativo de atendimento. Algumas unidades, elas beiram quase 60 mil atendimentos em 4 meses. Fazendo uma composição ainda da rede assistencial de Osasco, a gente tem a rede de odontologia. A odontologia hoje ela é presente em 48 unidades de saúde, são 180 mil consultas, 1,2 milhões de procedimentos realizados na rede, uma rotatividade de 56 mil pacientes. A relação de crescimento Q1 para o Q2 foi de 13%. A gente hoje tem a composição de atendimentos de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento, atendimento odontológico especializado no CEL e o atendimento odontológico da atenção primária e preventiva, que são as unidades básicas de saúde, unidades escolares e CAIS. Quando a gente fala dos procedimentos realizados e mapeados, restauração, raspagem e exodontia são os 3 principais procedimentos realizados na nossa rede hoje. Passando esse nicho, a gente vai para a regulação de urgências e emergências. A nossa regulação hoje ela é composta de uma estrutura física, com 17 profissionais, acumulado até o momento 4,5 mil solicitações, das quais 8 mil são solicitações de vagas e 6,5 mil são solicitações de exame de tomografia. Osasco hoje possui uma absorção de 85% da demanda solicitada. Aí quando eu falo demanda solicitada e para onde ele vai, essa demanda ela fica dentro de Osasco, tá? O nosso tempo de regulação geral é de 192 minutos entre a solicitação até o desfecho positivo. Quando a gente fala de tempo entre vagas efetivadas, é de 269 minutos. E para a tomografia, apenas de 33 minutos entre a solicitação de urgência até o seu desfecho, seu encaminhamento oportuno. Quando a gente fala da produtividade hospitalar, são 2 unidades, 726 profissionais, 301 mil atendimentos realizados, mais de 11 mil internações realizadas, o que gerou praticamente 58 mil diárias de internação, um aumento de praticamente 7% no comparativo do Q1 para o Q2. Quando a gente fala de tempo médio de internação, a gente está falando de um tempo médio de 5 a 6 dias, dependendo da unidade hospitalar. Eu lembro que a maternidade ela tem um foco de atendimento diferente do Hospital Antônio Giglio, então o perfil de pacientes também é diferente. Quando a gente fala do Antônio Giglio, a gente está falando aí de praticamente 149 mil atendimentos no primeiro quadrimestre, com mais 151 mil atendimentos no segundo quadrimestre, um crescimento de 1,1%. Quando a gente fala do comparativo de atendimento somente da estrutura maternidade, a gente teve uma redução de praticamente 2 mil atendimentos. E quando a gente fala aí dos procedimentos cirúrgicos, procedimentos realizados dentro dessa unidade hospitalar, se a gente compara os 2 serviços no primeiro e segundo quadrimestre, a gente teve um aumento de 8,2%, uma representação aí de quase 5 mil procedimentos realizados. Além dos procedimentos ambulatoriais, que também apresentam um crescimento de 6%. Rede de farmácias. Farmácias também é um indicador que a gente não usava habitualmente, a gente começa a trazer agora. Então, a nossa rede farmacêutica está presente em 40 unidades de saúde, são 112 profissionais, dos quais
realizaram um trabalho efetivo na dispensa de 1,9 milhões, o que gera 352 milhões de unidades medicamentosas. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando daquele comprimido, do frasquinho. Atendeu quase 200 mil pacientes, um crescimento de 31% na relação do Q1 para o Q2. E aí, como pode ser visto, a gente tem uma alta frequência de solicitação por cardio, endocrinologia, doenças crônicas não transmissíveis. A saída de medicamento também mostra essa representação. Então, aí a gente tem hipertensão sendo o carro-chefe de distribuição de medicamento, medicamentos sintomáticos para febre, por exemplo, dor, chegando aí 18%, medicamentos para diabetes, 9%. Outros grupos que não são de menor importância, mas são de alto volume, são representados, inclusive com os relacionados à saúde mental, como os antidepressivos e os ansiolíticos. Quando a gente calcula o custo evento atendimento, o nosso custo evento atendimento em 2022 está em torno de R$ 93. Se a gente compara com 2021, que foi de R$ 100,13, a gente está abaixo dele. Obviamente que a gente tem 4 meses pela frente, a gente tem que permanecer dentro desse valor esperado, porque é um valor de programação financeira. Então, a gente não pode ultrapassar muito essa margem. Alguns serviços, ele tem um custo-evento mais caro, como, por exemplo, a rede de saúde mental. O atendimento na rede de saúde mental, pela sua complexidade e pela longevidade desse acompanhamento do paciente, ela tem um custo efetivo maior. Os tickets da atenção primária, urgência, emergência e hospital, eles apresentaram declínio em relação ao Q1, o que também é influenciado pela cadeia de atendimento mais completa desses serviços e com melhor registro. Quando a gente fala do que esses números brutos trazem para a gente como indicador, como mensurador, como comparativo, a gente tem esses resultados. Por exemplo, de acordo com a portaria 1631 de outubro de 2015, que define, orienta os parâmetros assistenciais, ou seja, o que o município tem que oferecer para a população de acordo com o número de pessoas que ali estão. Esse caderno ele fala para a gente, olha, consulta atenção básica, você tem que dar tantas mil consultas por ano. Cardiologia, tantas mil por ano. Quando a gente faz o cálculo desse indicador, todos os nossos indicadores de oferta de consulta, eles estão acima da margem esperada por esse caderno de parâmetros assistenciais do SUS. Então, para a gente ter um condensado geral, somente em consultas de especializadas, o caderno ele indica que em 8 meses a gente precisaria ofertar 93 mil consultas, Osasco ofertou 195 mil consultas. Praticamente aí 102 mil consultas a mais do que o caderno indica como necessário para uma população de 700 mil pessoas. Quando a gente fala em endocrinologia, a gente teve um incremento de mais de 4 mil, cirurgia geral de mais de 20 mil, neurologia mais de 2 mil, oftalmologia mais de 6 mil e, consequentemente, psiquiatria mais de 9 mil. O único indicador que a gente fica abaixo é cardiologia. Cardiologia, assim como outras especialidades, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar no momento. Por quê? Não sei se vocês se lembram no momento da pandemia, era extremamente difícil achar médico para UTI, porque estava todo mundo precisando de médico para UTI. No momento pós-pandemia, a gente precisa do quê? De recuperar a assistência que estava lá parada. Então, a gente precisa reverter as filas. Como que a gente reverte fila de especializada? Contratando médico especializado. Cardiologia é hoje uma das especialidades mais procuradas para contratação. Então, a falta de mão de obra acaba gerando uma deficiência de consultas. Lembro que, apesar de no indicador a gente estar abaixo, no volume geral de atendimento a gente teve aumento no serviço de cardiologia. Quando a gente vai para os indicadores oficiais da Fiocruz, o PROADES, ele elenca aí uma série de indicadores que avaliam efetividade, acesso, aceitabilidade, condição de saúde, eficiência e adequação do serviço de saúde.
De todos os indicadores mensurados, Osasco possui 77% desses indicadores adequados. E aí eu trago alguns desses indicadores para vocês. O primeiro, ele trata somente da condição básica de saúde do local. Então, de todos os indicadores que normalmente avaliam mortalidade, o único que a gente apresenta uma posição não favorável é mortalidade por doenças do aparelho cardiocirculatório e do circulatório, aliás, perdão, o que traz uma representação da deficiência do atendimento na doença crônica. E aí esse atendimento, a gente lembra que ele é um atendimento longínquo, então ele não aparece do dia para a noite. Então, o paciente diabético, hipertenso, não tratado, com complicações, que precisa, além do atendimento, melhores condições de estilo de vida para poder diminuir esse indicador. Então, esse é um indicador que a gente consegue melhorar a longo prazo. Os demais indicadores, como taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade neonatal precoce, taxa de mortalidade neonatal geral e taxa de mortalidade por neoplasia, todos eles a gente está dentro do esperado e em caminho de declínio. Quando a gente fala de efetividade de serviço, então a taxa de internação por asma, taxa de pneumonia bacteriana, taxa de internação por insuficiência cardíaca e a mortalidade por hipertensão, todos eles estratificados. A gente também, no comparativo com a rota e com o estado de São Paulo, a gente possui um cenário mais confortável. Nesses indicadores, o único que apresenta alteração é a taxa de incidência de tuberculose por 100 mil habitantes, que hoje a gente está em 49,7 a cada 100 mil habitantes, o que também é, não digo justificável, mas é passível de uma interpretação mais ampla, por quê? Tuberculose, você só faz o diagnóstico se você procura por tuberculose. Osasco, com o advento de doenças respiratórias, aumentou muito o número de coleta de baciloscopia. Consequentemente, a gente aumenta bastante o número de diagnósticos. Em questão de acesso, então a gente tem o percentual da população de 60 anos ou mais com a vacina de gripe tomada. Osasco possui 90,6% dessa população coberta, a Rota dos Bandeirantes possui 80,2% e São Paulo 68,8%. Percentual de crianças menores de 1 ano de idade vacinadas com tetravalente, pentavalente, 82% da nossa cobertura contra 68% da Rota e 72% do estado de São Paulo. E, além disso, tem a taxa de internação hospitalar padronizada de acordo com sexo e idade. A gente está em 43, Rota 51 e Estado 44. Quando a gente fala dos indicadores de eficiência, dos mensurados, o percentual de vasectomia realizado em regime ambulatorial hospitalar, com menos de 1 dia de permanência, a gente tem um indicador estável. Os outros 2 indicadores, a gente possui deficiência. Por quê? Eles contabilizam muito hospital-dia. Osasco não tem hospital-dia. Então, conforme a gente tem um volume maior desses procedimentos, esse indicador é mais difícil de ser encaixado. Aceitabilidade é medido por 2 indicadores, a taxa de abandono no tratamento da tuberculose e o percentual de pessoas com 60 anos ou mais não vacinadas para a influenza. Então, a nossa taxa de abandono hoje gira em 11,5% e a não aceitação vacinal acima de 60 anos para a influenza é de 9,4%. Também 2 indicadores abaixo do nível esperado da Rota e de São Paulo. A adequação. Então, a gente tem o percentual de nascidos vivos com no mínimo 6 consultas pré-natal. Hoje, a gente tem 67% disso realizado. É um aumento considerável, porque em relação ao terceiro quadrimestre do ano passado, a gente aumentou quase em 25%. Existe uma tendência até o fim desse ano a gente se estabilizar aí no aumento superior a 75%. E aí, consequentemente, a melhora desse indicador. Percentual de parto cesárea, de 52,7%. Percentual de meningite bacteriana que tiveram confirmação laboratorial também acima do valor da Rota e do estado de São Paulo. Quando a gente fala dos indicadores epidemiológicos básicos, o primeiro que a gente parte é cobertura vacinal. Osasco, da gama de vacinas para aplicação em crianças até 2 anos,
possui grande parte das suas metas já alcançado, considerando a proporcionalidade do ano, então a base de cálculo para 8 meses. E aí hoje a gente trabalha fortemente na campanha de multivacinação para poder chegar às metas de vacinas de reforço, de polio e de meningite, por exemplo. Até o momento, a campanha ela já está aí com 40 dias, a gente aplicou quase 30 mil doses de vacina, a gente já teve um dia D de vacinação de abertura aos postos ao sábado. Contra a poliomielite, foram mais de 13 mil doses aplicadas. E a gente lembra a importância disso, porque polio ela voltou já à mídia, com um importante cenário de transmissão, e recentemente meningite iniciou-se um surto na zona oeste de São Paulo. Quando a gente fala de vacinação preventiva, vacina COVID, a gente tem aí, desde o início do processo de vacinação, quase 2 milhões de doses aplicadas. Só esse ano foram mais de 432 mil doses aplicadas. A gente tem uma cobertura de 2 doses em mais de 100% da população, 3 doses em 83% da população, 4 doses em 58% da população. Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde liberou a vacinação para crianças de 3 a 4 anos sem comorbidade. Eles vão iniciar a entrega de vacina essa semana. Segunda-feira, Osasco começa o processo de vacinação dessas crianças sem comorbidades. Quando a gente fala dos indicadores de condições de saúde, a taxa de mortalidade infantil, de acordo com os nossos nascidos vivos, ela permanece abaixo dos 2 dígitos. Quando a gente faz as estratificações por mortalidade infantil em menores de 1 ano, mortalidade neonatal e mortalidade neonatal precoce, todos os indicadores demonstram que a gente ainda está num cenário mais confortável que a Rota e que São Paulo. Você lembra que eu falei da tuberculose, que a gente teve aumento da incidência? Eu trouxe para vocês a nossa efetividade de tratamento desse paciente. Aqui é uma coorte dos pacientes que tiveram alta cura. Então, atualmente, da alta cura pulmonar bacilífera em Osasco está em 88,4%. Isso da coorte de casos encerrados. Quando a gente compara a cura, desfecho cura, daquele paciente que recebe a cesta básica para realizar o tratamento diretamente observado e aquele paciente que não faz o tratamento diretamente observado, o paciente que recebe a cesta básica tem um índice de cura de 92% e o que não recebe de 71%. A gente lembra que Osasco trabalha com esse incentivo para apoio ao paciente há aproximadamente 3 anos, de uma forma sistemática, o que vem resultando aí no saldo positivo na nossa taxa de cura. Situação geral de alguns agravos de importância. Então, dengue, a gente acabou de passar por um processo de aumento de número de casos. Ele foi encerrado com sucesso, sem um desfecho negativo de grande porte. As ações da equipe de zoonoses foram extremamente efetivas no processo de nebulização, bloqueio de criadouros, o que efetivou numa rápida redução do número de casos no município. A gente já fez e trabalhou no plano de contingência para o próximo ano. A gente vai iniciar a nebulização, os bloqueios de criadouros com uma antecedência epidemiológica de 3 semanas para evitar o pequeno pico que a gente teve esse ano. Para vocês terem uma ideia da importância do trabalho desenvolvido pela equipe de zoonoses, aqui a gente tem o índice de infestação larvária de Osasco. Então a gente começa janeiro com alto índice de infestação larvária, por exceção de um quadrante. Quando a gente vai para abril, a gente já tem início de redução, que é quando começam as ações de bloqueio e nebulização. Quando a gente avança com essas ações e intensifica elas, a gente consegue deixar Osasco estável novamente nesse número de criadouros. A gente lembra que se não tem criadouro, se não tem o Aedes, não vai ter caso de dengue. Varíola dos macacos. Atualmente, no Brasil, são mais de 7 mil casos confirmados. Desses 7 mil casos, até o momento foram registrados 2 óbitos. Quando a gente traz o cenário para Osasco, Osasco tem 64 casos confirmados.
Desses 64 casos, nenhum óbito. A maioria desses casos em pessoas de 20 a 39 anos. 90% dos casos confirmados são em pessoas do sexo masculino. A transmissão sexual, ela está descrita em 54% desses casos e é de contato próximo em outros 45% dos casos. Interações e acompanhamentos. Osasco, ele trabalhou esse quadrimestre fortemente com treinamentos, capacitações. Então, a rede de atenção primária realizou diversas capacitações em linhas de cuidado específica. Além disso, foi realizado um treinamento, uma capacitação multiprofissional chamada Sensibiliza SUS. Sensibiliza SUS realizou treinamento de 5 turmas, mais de 320 profissionais da saúde, entre gerentes, agentes comunitários e enfermeiros. Durante o curso, além das questões básicas de humanização de atendimento, de violência, escuta, foram trabalhadas também questões das devolutivas e feedback desses profissionais da saúde para acolher as necessidades e viabilizar as intervenções de uma forma efetiva para esses profissionais. No gabinete, então, foram realizadas, nesses 2 quadrimestres, 36 visitas de representantes políticos oficiais, 56 representantes de outras secretarias, 6 visitas de sindicatos ou organizações, 41 visitas de munícipes individualizadas, 39 reuniões intradepartamentais. Esse feedback, essa reunião, essas ações, elas servem justamente para estruturar os nossos passos. Por mais que a gente tenha uma estrutura e um planejamento anual, acaba que sendo semanal todos os nossos processos de intervenção para tentar melhorar ainda mais a saúde de Osasco. Só isso. Obrigado. Senhora presidente, vou anunciar aqui alguns presentes. Suzete Souza Franco, a secretária adjunta. João Ricardo, que é o chefe de gabinete. A Maiara. A Maila, que é diretora de enfermagem. A Cláudia, que é líder. A Érica Lima, diretora de atenção primária à saúde. Marlene Barbosa, oficial administrativo. Enoque Luz, gerente das zoonoses. A Fabrícia Carvalho, administrativo. A Sara Cristina, gerente administrativo das unidades de emergência. Odete Maria, que é enfermeira, está especializada. Antônio César, que é o diretor-geral de urgência e emergência. O Rodney, enfermeiro. A Juliana, gerente de odontologia. A Suelen, diretora do Departamento de Atenção Primária da Zona Sul. A Cida, diretora técnica de urgência e emergência. Sátiro, que estava falando aqui, enfermeiro, e é da vigilância epidemiológica. Robério, contador, que é do Fundo Municipal da Saúde. A Beatriz Rodrigues, da comissão. A Giovana, que é enfermeira, supervisora de avaliação, controle e indicadores de saúde. A Edna Brasil, que é atendente. A Cíntia Cardoso, gerente orçamentária. Juliana Rodrigues, diretora-geral de gestão de saúde. Jorge, diretor técnico. Vanderleia, diretora-geral da atenção secundária. O Rogério, que é diretor do DAF. James, coordenador médico, urgência e emergência.
Wagner, que é gerente da Policlínica, Ademar, diretor do DVS, Arnor, assessor da Lúcia da Saúde, da nobre vereadora Lúcia da Saúde, o César, também assessor da nobre vereadora, Michel, que é assessor também da coordenação da vereadora Lúcia da Saúde, Juarez Otávio, técnico de manutenção. Fizemos questão de anunciar os colaboradores da área da saúde que estão aqui presentes. Se tiver outras pessoas para a gente anunciar, só levantar a mão aí que o pessoal vai anotar o nome. Muito obrigado e ótima audiência para nós todos. Quero agradecer secretário, vereador Julião, muito obrigada por estar aqui presente, secretariando, e já peço até desculpa também pelo meu atraso. Mas agora quero chamar aqui, né, nossa secretária adjunta, né, Suzete? Eu costumo dizer que ela é a nossa secretária da saúde, né? Porque na Câmara nós resolvemos tudo com a Suzete, né? Então, a tribuna é toda sua. Você tem aí, se o Julião deixar, 30 minutos. Tem sim. Boa noite. Boa noite ao pessoal que passamos o dia inteiro juntos, trabalhando, e aqui seguindo, né, essa segunda jornada do nosso dia, numa audiência pública que é prevista em lei, né, para que a gente realize a cada quadrimestre, que é a prestação de contas orçamentária e operacional da Secretaria de Saúde. Quero cumprimentar a mesa, né, a presidente da audiência, a Lúcia da Saúde, o Julião, que está secretariando, o Josias da Juco, que fez a abertura junto conosco, presidente da Câmara Municipal, né, atualmente, e na mesa representando a toda a nossa equipe, o nosso chefe de gabinete, doutor João Ricardo. Não poderia deixar de agradecer a todo o empenho da Câmara Municipal, o empenho de toda a equipe, né, que foi nominada aqui anteriormente pelo vereador Josias, que não mediu esforços para que a gente pudesse realizar em tempo hábil a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022. Então, a todo o pessoal, a todos os funcionários da Câmara Municipal, o nosso muito obrigada pelo empenho de vocês, pela dedicação, que sempre esteve muito presente, né, nas nossas dinâmicas diárias e dos nossos compromissos. Em nome da Camila, que está aqui ao nosso lado, eu quero agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal, sem exceção, a todos que fizeram com que a gente pudesse estar aqui hoje, né, nesse cumprimento de agenda, que é a prestação do segundo quadrimestre de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Quero agradecer e também parabenizar a Câmara pelos nossos intérpretes de Libras que estão aqui, né? A inclusão é tudo na vida, a comunicação é tudo, e muito obrigada e parabéns por vocês estarem fazendo parte desse momento de inclusão da sociedade, e que isso se estenda em todas as audiências, em todos os projetos e atividades. A nossa prestação hoje, eu não estou, eu acho que os vereadores estão, o Julião, que está conosco, o Carmônio, que estava aqui conosco, está aqui por perto, o Fábio Chirian também, né, por estarem conosco na abertura aqui da nossa agenda. E agradecer e parabenizar essa equipe que hoje está aqui
comigo, representando a Secretaria de Saúde, em nome do nosso secretário de Saúde, Dr. Fernando Machado, o nosso secretário que eu falo sempre, Lúcia, com muito prazer, né, que é a nossa mente brilhante, o nosso articulador das ações, e eu me sinto muito feliz e honrada em ocupar o local de secretária adjunta de saúde, junto com ele, né, eu faço a parte de articulação política, a articulação mais externa, enquanto nosso secretário, nas suas atribuições de secretário municipal de uma cidade como Osasco, secretário de saúde, que todos sabem o peso, né, que é, mas ele tem uma equipe que o assessora muito bem, e grande parte dessa equipe está aqui representada por cada um e cada uma de vocês. E dizer da nossa satisfação de poder fazer uma apresentação de prestação de contas rica em números, e números fidedignos hoje, mais do que nunca, que através do nosso sistema operacional, né, o nosso sistema de trabalho, a gente consegue buscar informações full time. Então, aqui na pessoa da Giovana e do Sátiro, que trabalham exclusivamente com números, sabe o quanto esse sistema traz essa possibilidade para a gente, né? E agradecer ao Sátiro, que sempre, brilhantemente, faz a apresentação da nossa prestação. Na verdade, eu vou até dizer aqui que essa prestação ela é construída colegiadamente, como tudo na Secretaria de Saúde. E o Sátiro é o responsável em agrupar essas informações e vir aqui apresentar a todos. Quero cumprimentar a TV Câmara, que está aqui conosco, que está aqui também propiciando para que a sociedade tenha acesso a essas informações e que possa, né, futuramente também acessar em outros meios que vão ser, né, disponibilizados, mas aqui, já de imediato, poder participar ativamente desse processo. E olha, Lúcia, eu vou dizer, eu fico muito feliz de saber que, mesmo num dia tão difícil como um dia de hoje, para quem trabalha na saúde, como você que já trabalhou, sabe que dia de chuva, né, tudo acontece. Todos os problemas acontecem, né? Então, até nessa questão do avanço das estruturas, até a casa da gente apresenta um pingo que não tinha. Então, com muita chuva, a gente tem que dar assistência e trabalhar as adversidades. E mesmo com tanto trabalho, essa equipe desenvolveu as suas atividades durante o dia e estão aqui guerreiros também representando seus departamentos muito dignamente e honrosamente. Então, a minha gratidão e a minha honra por pertencer a esse grupo é eterna. Eu falo que eu sou muito grata por poder fazer parte da construção dessa página da história, né? Esse dia de hoje, 28/9/2022, não vai acontecer de novo. Vai vir 2023, 2025, mas essa página da história está sendo escrita por nós, por cada um que está aqui. Então, a gente tem que se sentir, sim, dignos e honrados de fazer parte desse momento. Não vou me alongar, porque eu acho que nós temos a presidente que precisa fazer a sua parte, né, oficial do processo, mas venho nos colocar à disposição sempre a Secretaria de Saúde e todos os colaboradores, servidores da Secretaria de Saúde estão à disposição de toda a sociedade, inclusive, não é exclusive, mas inclusive da sociedade dos munícipes da nossa cidade de Osasco. Eu não digo exclusivamente, porque nós temos hoje, mais do que nunca, uma relação muito próxima com a região, né? O nosso presidente da CIOeste é o nosso prefeito municipal, o nosso prefeito Rogério Lins, que vem brilhantemente fazendo a sua administração, não só na cidade de Osasco, mas também como presidente da CIOeste, articulando políticas públicas para a região, porque a gente sabe que a saúde não tem fronteira. A gente bate aonde tem melhor qualidade, e que toda a nossa região possa
ter uma saúde de qualidade, que a gente possa sempre apresentar números favoráveis de atendimento, não só atendimento curativo, mas hoje nós apresentamos aqui números muito expressivos de medidas preventivas de saúde, que são realizadas através da atenção básica de saúde. Então, eu encerro minhas palavras, agradecendo novamente a todos e nos colocando sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, agora abriremos a parte da audiência, né, para os nobres vereadores aqui. Não sei se não tem nenhum vereador inscrito. Não tem mais nenhum inscrito, né? Bom, então, eu vou fazer o uso da palavra, vou pedir para o nosso secretário ficar na presidência. Nobre vereadora, você tem a sua tribuna inteira à disposição. Obrigada. Viu? Boa noite. Esse microfone está melhor. Que bom ver vocês aqui. Estou vendo várias pessoas. Trabalhei junto com a Vanderleia, estou vendo ela aqui bem de frente. Hoje está assumindo uma pasta aí importante na frente da saúde. Quero aqui já começar cumprimentando algumas pessoas. Cumprimentar o Rogério, diretor do DAF, doutor Jorge, da maternidade, está aqui presente, está fazendo um belo trabalho na maternidade. Não só ele, mas toda a equipe. Mande um grande abraço para todos. A Érica, diretora da Atenção Básica. Ela está aí, a Érica? Ah, está aí. Eu de óculos eu não enxergo direito de longe. O Enoque. Obrigada, Enoque, pela presença. A Sara Cristina. Ela é gerente administrativa das unidades. Quem é a Sara? A Sara. Olha, Sara, bom saber, hein? Daqui a pouco está a vereadora batendo lá, viu? Antônio César, que é o nosso diretor-geral da Vigilância. Não, é o César, né? César. César, eu vou te falar, viu? Você vem fazendo um trabalho maravilhoso em Osasco. Na realidade, Julião, 21 vereadores, secretário Julião, parabenizo o seu trabalho que você vem fazendo na urgência e emergência. Parabéns, viu? O João Ricardo, que está na mesa, mande um abraço para o secretário. É brincadeira quando eu digo que a Suzete é secretária da Saúde, é porque, na realidade, ela que está à frente, né, e acaba falando mais com a população. E a Suzete aqui presente, muito obrigada. E a Vanderleia, além da Vanderleia, nós temos o Diego, nós temos, eu vi mais gente aqui, meus assessores, a Câmara Municipal, os funcionários da Câmara que teve aí para que pudesse essa audiência ser completa hoje. Então, em nome da dona Zezé, eu quero cumprimentar a todos da Câmara. Mas eu não podia, Suzete, deixar de não falar, né? Você falou aqui sobre Libras, eu fico também muito feliz, né, quando a gente tem alguém que possa realmente passar. Muito bom. Eu recebi em casa na Câmara Municipal, Suzete, até conversamos sobre isso, pessoas que não falam e também não ouvem, não escutam, né? E falam assim, olha, aí alguém vai chegar lá na Câmara e vai falar, olha, como é que alguém da secretaria vai ligar porque ela está marcada para poder fazer um exame na maternidade, se a pessoa não escuta, não fala, né, Suzete? Falei, nós temos que criar um projeto
para que tenha isso, Suzete, na internet ali. Eu esqueci de cumprimentar o Sátiro. Seja bem-vindo à nossa casa. É a primeira vez que você está presente conosco, né, Sátiro? A fala, nunca vi você falando, mudou até o visual. Seja bem-vindo. Mas eu acho super importante, Suzete, que a gente possa colocar isso num sistema, né, que quando o posto de saúde vai fazer a ficha ou a fazer aquele cadastro, já colocar no sistema, gente, que é muito importante. A pessoa que vai ligar lá na central de regulação, saber que aquela pessoa, ela tem aquela situação que ela não vai ouvir, então tem que ir um agente de saúde na casa da pessoa. Porque, na realidade, nós encaminhamos depois para a maternidade, não sei se o doutor Jorge se lembra desse caso, e depois desse caso foi aparecendo um monte, doutor Jorge. Então, isso é muito importante, Suzete, e que a gente possa junto aí pensar sobre isso, porque, na realidade, as pessoas também que têm esse tipo de problema precisam, né, de um atendimento médico. Inclusive, essa mãe, ela já estava pronta, preparada para poder fazer uma cirurgia, já tinham ligado várias vezes, né, e ela desliga o telefone, ela vai desligar porque ela não ouve, né, então fica mais fácil que a gente possa ter um sistema, né. E uma outra situação, Suzete, que até fui na maternidade conversar com o doutor Jorge, conversamos com o prefeito, para que a gente pudesse fazer a regulamentação do pezinho em Osasco. Essa lei já foi sancionada pelo nosso presidente. E aí, quando conversando com o prefeito falou, não, vereadora, já está funcionando em Osasco. Eu falei, então eu vou na maternidade para me entender melhor como é que está funcionando. Daí, chegando lá, isso, o ampliado. Eu acredito que ele entendeu que fosse o simples, né? O comum. Mas eu queria falar com vocês aqui como é importante que em Osasco, vereador, que a gente possa realmente ter. Eu tive uma sobrinha recentemente, ela teve bebê no hospital particular, e no próprio hospital eles fazem o comum. Então, se você não falar que você quer o teste do pezinho ele ampliado, não vem. E a minha irmã cobrou, falou, olha, é R$350. Ela falou, não, tudo bem, eu vou pagar os R$350, mas eu quero o ampliado. E aí, Vanderleia, depois que veio o resultado, essa minha sobrinha ela tem uma síndrome diferencial que só 2, ela e mais uma no Brasil. E se ela não tivesse feito esse teste do pezinho, hoje ela não poderia estar viva, ou poderia estar sendo medicada errado, ou poderia falar que ela é autista, ou poderia falar que ela é imperativa. Então, gente, é muito importante, já foi sancionada essa lei, Suzete, que possamos juntos, né, conversar com o prefeito e dizer a importância que é a gente ter essa lei em Osasco. Acredito que nós vamos evitar aquelas filas e filas de CAPS, tantos medicamentos que tantas crianças tomam e não é aquele problema, que não é aquela doença. E quando ela passou com o médico, inclusive do convênio, ele falou, olha, aqui não temos nem médico, nós nem entendemos essa doença. Nós nem entendemos essa doença. Então, vocês imaginam que foi muito complicado, e até chegar realmente no que ela tinha, teve que fazer um tratamento lá fora. Então, eu peço aqui que, mais uma vez, que a gente possamos junto aí pensar sobre isso, que é muito importante para nós. Queria falar aqui também, Suzete, em relação de algumas especialidades que estão faltando em médicos, principalmente na área infantil, né? Então, eu queria falar, como nós já cobramos na Câmara, mas dizer também da minha alegria que tenho, como está sendo, andei com o prefeito na feira do Aliança, quantas pessoas falando bem do laboratório. E eu me recordo que quando eu trabalhava na Policlínica, a Vanderleia sabe disso, quantas pessoas não conseguiam nem fazer mais o tratamento, porque o exame vinha errado, né? O cara já estava com
com câncer de próstata, quantos não pegamos que não tinha mais nem o que fazer, porque o exame vinha errado naquela ocasião, Julião. Ou não vinha, ou perdia, ou tirava a etiquetinha. E quantas pessoas hoje falando bem do laboratório. Estou muito feliz. Aqui hoje eu vim realmente para agradecer, dizer que estou muito feliz também sobre a implantação do que nós estamos trabalhando, de uma emenda que encaminhei para o Centro de Referência em Diabetes. E lá nós estamos implantando uma sala de ferida, né, Suzete? Nós vamos ter essa sala de ferida, que acho muito importante. Na ocasião, lá, tinham algumas enfermeiras que era a Vanderleia Sabe, a Kelly, tinha a Simone, não me recordo o nome dela, mas, gente, linha de frente em feridas. Eu acho que nós temos que ter o mais rápido possível, e eu não vejo a hora de estar pronto lá, que vai ser na Polisul. Já acompanhei alguns detalhes junto com a Suzete, estou muito feliz. E nós vamos também, acho que 10 ou 11 vereadores encaminhou uma emenda parlamentar, acredito, quase chegou a 3 milhões, Suzete, não sei se passou, né? Quase perto de 3 milhões, para fazer catarata, glaucoma, mapeamento de retina. Então, nós vamos tirar isso de frente, principalmente, e aí com o centro de diabetes funcionando normal, eu acho que a gente vai realmente poder dar prevenção, poder dar um atendimento de qualidade e dizer que estou feliz de verdade. A gente sabe que nós temos muita gente em Osasco, temos pessoas também que acabam não indo nas consultas, também especializadas, acaba tendo telefone que está com problemas, mas a gente sabe a grande necessidade, principalmente quando a pessoa tem um tipo de doença. Eu estava ali agora falando com a Suzete, perdi a minha cunhada, o ano passado ela teve um câncer de mama, mas quando ela foi cuidar, o médico disse para ela que ela estava com um cisto. Ela tinha um cisto. Voltou no médico e o médico disse para ela, olha, vamos aumentar a sua vitamina. Hoje, estou à frente, ela faleceu, deixou uma bebezinha, ela tem um aninho e uns meses, mas queria voltar, que a gente, quando eu vi esses cursos que estão dando para os agentes, a gente deveria dar para alguns médicos também. Temos médicos muito bons, que admiro. Admiro de verdade, nós temos médicos fantásticos. Mas a gente também tem alguns, Suzete, que temos que vigiar, que temos que ter gerentes ali de pulso, que quando o médico ali só quer fazer uma receita, não quer dar uma atenção, não quer examinar. Essa minha cunhada perdeu a vida, mas quantas pessoas esse cara não tirou a vida? Então, que a gente pudesse realmente dar aquela atenção, porque a unidade básica ela é o coração do bairro, e dizer para vocês que, quando chega qualquer pessoa na unidade, na Câmara Municipal, e não chega 1, 2, 3, às vezes enche lá, às vezes lota, mas por falta, às vezes, de uma orientação, às vezes a pessoa só quer uma orientação. As pessoas vão na unidade básica, às vezes, para poder também ser ouvida. Ou quando a mulher ela sofre violência em casa, ela vai confiar em quem? Eu me recordo quando eu trabalhava no Aliança, Suzete, era lá que aquelas senhorinhas iam, para dizer o que acontecia com elas. Então, se a pessoa que está ali de frente, a gerente da unidade, ela não tiver condições de ouvir, de conversar, sabe? A farmácia está fechada há uma semana, mas vamos falar o que está acontecendo, por que essa farmácia está fechada? O que realmente está havendo, né? Eu me recordo, a Suzete sabe disso, que na minha época, a gente, até visitas em casa com o médico a gente fazia. Dava palestra, fazia tantos movimentos na policlínica. Nossa, eu acho que esse tempo acho que não volta nunca mais, viu? Tenho muita saudade da policlínica, dos postos que passei. Mas é isso, eu queria realmente
dizer que eu estou muito feliz com que o prefeito vem trabalhando, e principalmente na área da saúde. Nós temos coisas que nós temos que resolver, falta muita situação que a gente tem que sentar, que a gente tem que falar, temos que resolver. Estava ali agora as pessoas mandando telefone, você fala da prótese, fala tantos pedidos aqui para a gente poder falar. Mas nós temos uma comissão de saúde na Câmara, é legal ressaltar isso, que todas as quintas-feiras a gente se reúne e está aberto lá para quem quiser participar, não só da secretaria, pode ser da secretaria, mas até também o munícipe pode participar conosco. Reclamações também a gente pega. Tem situações, Suzete, que a gente acaba nem passando para vocês, porque a gente sabe que é competência do Estado. Então, a gente já manda direto para o Ministério Público para que possa realmente, que tem pessoas que não têm tanto tempo de espaço, como internação, como cirurgia. Quando eu tive uma oportunidade agora com o governador, estávamos juntos lá para falar com o governador, e eu fui falar com ele sobre as cirurgias paradas. Ele tomou um susto, ele falou, não, em Carapicuíba está realizando tudo que é de cirurgia. Na AME de Itapevi também. Eu falei, então eu acho que não está fazendo só para Osasco. Então vamos conversar, que o governador Julião estava lá, né? E ele pediu que o Vignoli pegasse, e mandamos todos que estavam lá na Comissão de Saúde. E estão chamando, gente. Então eu estou muito feliz. Não, isso tem que acontecer naturalmente, sem ter que falar, né? Mas nós estamos vivendo um momento aí muito delicado, porque ainda tem algumas situações do Estado que ainda estão de porta fechada, falando que ainda estão na pandemia. Então, isso já acabou. Eu acredito que nós temos que dar orientação e prevenção aí para as nossas pessoas. Então, é isso, eu quero agradecer. O Julião não quis falar, eu falei um pouquinho no lugar dele. Agradecer também o Josias, que passou por aqui, o Carmônio, que é líder do meu partido, dizer que a gente vem trabalhando muito. Tem pessoas que falam assim, vereadora, nós temos um vereador que está trabalhando, nós, todos os vereadores que estamos na Câmara Municipal, todos levantam a bandeira da saúde. E eu fiquei muito feliz quando os vereadores se juntaram para poder mandar a emenda para a saúde. Eu fiquei muito feliz. É a minha 4ª emenda que eu estou encaminhando para a área da saúde, estou feliz. Mandamos lá essa para o Centro de Referência em Diabetes. Foi reformado o idoso também com a emenda que eu mandei. Então, vocês verem que não só a emenda municipal, Suzete, mas nós temos também a emenda que a gente busca federal. Como nós temos a emenda, várias emendas que a deputada Renata Abreu mandou para nós, o deputado Jefferson Campos também mandou. Então, assim, gente, da gente realmente poder juntar mais vereadores, muito mais vereadores. O prefeito vai aumentar a emenda municipal, estava falando com ela agora, e a gente poder realmente ir sanando aquele problema. O problema é nessa especialidade, é nesse posto, ou é nesse local, ou é na maternidade, que a gente possa juntos aí fazer mais e mais pela nossa saúde em Osasco. Quero agradecer também meus assessores que estão participando aqui hoje, estão presentes. Mesmo a Câmara, né, fechada, trabalharam ontem e hoje e trabalham todos os dias. Então é isso. Secretário, muito obrigada aí pela oportunidade e obrigada a todos vocês que incansavelmente aí é chuva, é sol, vocês estão na frente de uma pasta muito importante. Eu vou olhando para lá e vou me lembrando de algumas coisas. Me recordo que quando eu trabalhava em posto de saúde, Julião, eu gostava muito, eu não tinha, às vezes, tanto compromisso de sábado, eu ia de sábado trabalhar. Mas você sabe por que eu ia de sábado trabalhar, Suzete? Acho que a Suzete sabe. Eu ia no feriado trabalhar. A Ana Júlia, nessa época, a Ana Júlia, ela também trabalhava na saúde, no RH, né, Ana Júlia? E eu ia de sábado trabalhar, mas sabe por que eu ia de sábado?
porque eu sabia que aquelas pessoas que estavam precisando de consulta de especialidade, mas eu ia para saber quem de verdade estava na fila do posto. Aí eu ligava para a Dona Maria. Dona Maria, a senhora está precisando do neuro? Ah, a Dona Maria morreu. Ah, morreu? Então colocava lá, Dona Maria morreu. Tirava da fila. Ah, ligava para outra, foi embora para o norte. Então eu ia limpando a fila de espera, porque o número era gigantesco e a gente queria entender como funcionava. Então, assim, eu sempre me dediquei muito na área da saúde. Eu sempre atendia a todos quando eu trabalhava como se fosse a minha mãe. Como se fosse, eu quero que minha mãe seja bem atendida, eu atendia a Dona Maria, a Dona Joana, eu atendia a todos do mesmo jeito. Chegou uma época que eu estava na policlínica, Julião, que eu já não lembrava nem o número do meu telefone, porque quando eu atendia de tacada, de 20 de uma vez, de 30, mas não saía nenhum sem uma resposta. Sem eu falar, sem eu ouvir, porque assim, muita gente quer ser ouvida. Muita gente está necessitando de ir lá e falar. Então, assim, lembrando de algumas coisas, assim, eu tenho muitas lembranças boas. Muitas chefes de unidades não gostavam de mim, porque quando chegava lá, pô, a Lúcia pegou todas as vagas. Era uma situação, mas assim, eu ficava feliz. E só para finalizar aqui, até hoje, quando eu vou no Jaguaribe, onde eu trabalhei, no Rochdale ou no Aliança, quando eu vou na feira, eu me lembro do nome das pessoas. Eu me lembro do nome completo. Eu me lembro do nome completo, porque eu sabia, eu era gestora daquele posto, então eu sabia quem morava no bairro. Eu sabia quem estava ali. A gente fazia chá à tarde, a gente fazia excursão, a gente levava os pacientes para o Semucão, os idosos, uma ou duas vezes por mês a gente fazia essa situação fora. Então, assim, a gente sabia realmente quem era que morava no bairro, quem não morava, e sabia também os nomes dos pacientes. Então, todo paciente que chegava na unidade, eu tratava o paciente pelo nome. Então, é isso, eu quero agradecer a todos vocês. E eu estou vendo aqui que está fugiu o nome dela, a Kátia. Não, a Kátia não. Está do lado do César? A Cláudia, a Claudinha, que também está presente aqui, que está na minha época. Estou muito feliz de ver vocês, viu? E parabéns pelo trabalho também, Claudinha, que você está fazendo no Santo Antônio. Muito obrigada, gente, a todos vocês mais uma vez. E era isso. Senhora e nobre vereadora Lúcia da Saúde, parabéns pelas palavras, parabéns pelo trabalho que desenvolve na nossa cidade. Peço que Vossa Excelência reassuma aqui a presidência. Como nós não temos mais ninguém inscrito, antes da gente encerrar a sessão, eu vou voltar para a nossa secretária adjunta, para que ela possa passar alguns informes. Tá bom? Pode ser, pode ser. Eu pedi a palavra porque, como a gente está com uma equipe extremamente ativa aqui, e a vereadora foi colocando algumas questões, e a gente já tinha, eu acho que até uma devolutiva do que a vereadora colocou, né? Como eu havia dito do nosso sistema, o novo sistema, ele vai trazer algumas ferramentas que vêm de encontro com o que a vereadora colocou, que é a questão da acessibilidade e da inclusão. Então, tem um aplicativo que todos vão poder acessar. Hoje já consegue acessar pelo portal, que a gente vai disponibilizar até na Câmara Municipal, esse portal, que todo mundo pode se cadastrar e vai gerar o seu login, que inclusive já consegue ver os seus agendamentos futuros, as últimas consultas e exames que foram coletados e os agendamentos futuros. E isso vai poder ser feito pelo celular, pelo aplicativo.
já está dentro da contratação desse serviço que hoje atende a Secretaria de Saúde. E em relação à inclusão a Libras, vereadora, eu também passei por algumas situações do atendimento à pessoa com deficiência auditiva. E hoje a gente tem a grata ação de ter o curso de Libras dentro da Policlínica. Então, a nossa primeira turma já foi formada no curso básico e a atenção básica agora já fez uma inscrição de um grande número de profissionais que iniciam já no próximo mês o curso de Libras, para que as pessoas possam cada vez mais se sentir acolhidas e garantir o acesso à informação e acesso ao seu direito enquanto cidadão. Então, essas ações já estão em desenvolvimento e eu achei importante e relevante já trazer para a nobre vereadora presidente hoje da mesa, do nosso secretário Julião, né? E que isso possa ser multiplicado na cidade, que já são acessos disponíveis para a população. Tá bom? Muito obrigada pela palavra cedida. Bom, agradeço os nobres vereadores, né, que esteve presente, os palestrantes, os demais participantes da audiência pública. Agradeço os munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram esta audiência por videoconferência. Agradeço os servidores da Câmara que organizaram e trabalharam nesta audiência pública. Então, gente, eu quero aqui encerrar essa sessão agradecendo a todos os presentes, viu? Muito obrigada a todos. A sessão está encerrada.